Oi pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente, dessa vez para conversar um pouco sobre o capítulo 9 do nosso livro, o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis. E esse capítulo é particularmente meu favorito, daqui a pouco a gente já vai entender o porquê. E ele trata mais ou menos sobre a evolução e a finalidade da alma. Então esse processo de desenvolvimento progressivo da alma e seu objetivo final, o propósito que é atrás aqui. Então, eu acho que talvez fique um tanto quanto maçante, eu vou tentar não evitar que isso aconteça, mas como esse capítulo é muito bom, ele é todo cheio de uma poética, de um lirismo, eu acho que é interessante a gente ler alguns trechos dele para conseguir pontuar bastante bem o que ele diz. Ele começa da seguinte maneira, ele diz que a alma, dissemos, vem de Deus. É o princípio da inteligência e da vida em nós. Essência misteriosa, ela escapa à análise, como tudo o que dimana do absoluto. Criada por amor, criada para amar. Tão mesquinha que pode encerrar-se em uma forma acanhada e frágil. Tão grande que com o impulso do pensamento abraça o infinito. A alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. É espetacular esse trecho, né? Provavelmente meu parágrafo favorito desse livro. E outra coisa que eu gosto nele é porque ele quase que sintetiza tudo que ele vai comentar nesse capítulo. Ele, como se cada um dos pedaços desse parágrafo apresentasse mais ou menos qual que vai ser o desenvolvimento posterior nesse sentido. Ele começa com essa primeira parte dizendo sobre a natureza da alma, dizendo da sua origem, apontando ela enquanto essência misteriosa, mas também enquanto princípio da inteligência e oriunda da criação de Deus. Depois, ele marca esse processo, esse propósito da alma, apontando a sua criação e o seu objetivo final como o amor, criada por amor, criada para amar. E por fim, aponta esse processo de evolução da alma, mostrando sua etapa inicial, mesquinha, frágil, acanhada, mas que depois se expande, se domina e se entende enquanto potência divina, co-criador da existência. Essa capacidade de abraçar o infinito, de se estender para todos os cantos. E assim, encerra-se dizendo que a alma é uma parcela da essência divina projetada no mundo material. E a partir desses três temas, a natureza, o propósito e a evolução, que a gente vai tratar nesse capítulo. Vamos lá então. Bom, primeiramente, a natureza. E sobre a natureza, Leon Denis começa a abordar tanto a natureza do espírito enquanto potência criadora, mas também da alma enquanto espírito encarnado, dizendo o seguinte: tal é o caráter complexo do ser humano, espírito, força e matéria, em quem se resumem todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo o que está em nós está no universo, e tudo o que está no universo se encontra em nós. Por seu corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado à imensa rede da vida universal. Por sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Nós somos feitos de sombra e de luz. Então ele começa a abordar esse caráter dual do ser, enquanto espírito, mas também enquanto matéria. Isso eu acho interessante, porque por vezes, em boa parte da liturgia e da cosmovisão do catolicismo institucionalizado, e também algumas outras vertentes religiosas, o que nós temos é uma espécie de demonização da dimensão material do ser, enquanto teríamos, por exemplo, o mundano, o imperfeito, o rude, o bruto, e o espiritual, o divino, o santo e tudo mais. Mas o que essa percepção de Leon Denis nos traz é entender espírito e matéria não como forças antagônicas opostas que têm que ser vencidas e superadas, mas sim
entendendo o espírito como causa primária, como potência inicial, que se utiliza da matéria enquanto ferramenta, não enquanto vilão, enquanto forças opositoras. Mas é como se a matéria não fosse um castigo, não fosse uma opressão, nem uma resistência, mas fosse uma ferramenta que o espírito, naturalmente, devido à sua ainda imperfeição, sua incapacidade de se entender e se dominar, reveste para que possa, aos poucos, ir aprendendo, se desenvolvendo. É tipo aquelas rodinhas auxiliares que muitas vezes colocamos em bicicletas quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta. Aquelas rodinhas acabam, de um jeito ou de outro, impondo certos limites da bicicleta. Você não consegue andar tão rápido, as curvas ficam um pouco mais difíceis com aquelas rodinhas auxiliares, mas enquanto você não desenvolver o equilíbrio e a capacidade de andar sozinho, elas são fundamentais para que se possa aprender. Então, o que a gente vê é que, da mesma maneira, esse corpo, essa matéria que nós momentaneamente nos revestimos, é importante para o nosso próprio desenvolvimento. E esses próprios limites que elas impõem também são importantes para que a gente possa se desenvolver, crescer e aprender todas as faculdades, todos os potenciais que nós carregamos em germe. Assim, desfaz-se aquela perspectiva demoníaca, maledicente que muitas vezes tem sobre a matéria, entende-se ela não como inimigo, mas como um aliado, como uma ferramenta para a nossa própria evolução. Portanto, a dimensão material do ser não deve ser negada nem marginalizada. Ela deve ser dada na sua própria e sua devida importância, que é como um papel marginal, não marginal, mas um papel de auxiliar, não fundamental, esse é momentaneamente necessário para o nosso próprio desenvolvimento. Assim, podemos entender os bens ou as construções do espírito enquanto o objetivo principal, primeiro plano de desenvolvimento do ser, mas também reconhece como necessário os atributos da matéria, as necessidades básicas da matéria e o cuidado com o próprio corpo. Porque assim, utilizando a matéria enquanto ferramenta e reconhecendo o valor principal e fundamental dos potenciais do espírito, nós conseguimos ter uma existência mais equilibrada e mais centrada naquilo que realmente importa, ao mesmo tempo que conseguimos manter uma existência enquanto ser material saudável. Porque se não fosse necessária a convivência com outras pessoas, a existência material, nós não teríamos ela. E provavelmente teríamos simplesmente um estado contemplativo de compreender e de observar o absoluto, o integral, qualquer coisa do tipo. Mas se nós estamos numa dimensão material, vivendo em sociedade, em comunhão com os outros, faz-se mister, faz-se necessário que nós aprendemos a conviver com eles e também possamos suprir as próprias necessidades que nossos corpos têm. E assim podemos compreender um pouco dessa natureza dual da alma, enquanto espírito e matéria. Agora, vamos para o próximo tema, que é a questão do aspecto dessa dimensão. Como se dá essa dualidade? E ele diz que somos a carne, com todas as suas fraquezas, e o espírito, com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, seus votos magníficos. E o que está em nós se encontra em todos os seres. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. É isto que consagra e assegura a fraternidade entre os homens. Temos em nós os instintos do animal, mais ou menos comprimidos pelo longo trabalho e as provas das existências passadas. Mas temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro que podemos vir a ser pela preparação moral e pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Assim, a gente pode entender uma boa analogia, por exemplo, o processo de depuração de ricos minerais. Até que se consiga formar uma bela joia, o ourives e os mineiros eles têm que passar por um processo bastante atrituoso para a depuração do metal, por exemplo, um pedaço de ouro. E na natureza, ele é revestido por densa matéria, por várias pedras e materiais brutos ao seu redor. É necessário que todas essas imperfeições, essas impurezas inerentes a esse metal, a esse mineral, sejam polidas, sejam depuradas. Porque através desse atrito, das dificuldades, das atribulações, numa analogia às nossas vidas, da vida corriqueira, é que pode haver essa depuração, esse polimento para que se manifeste
encontre por debaixo de todas aquelas estruturas brutas e ainda imperfeitas, a joia rara, aquela conquista que é gradual e é progressiva da depuração do próprio ser através das dificuldades da nossa própria existência, dos desafios que nos são apresentados, mas também um trabalho consciente e racional do próprio desenvolvimento, reflexão e de análise de si mesmo, visando o autoconhecimento e reforma íntima. Agora, nós podemos entrar no segundo item que o nosso primeiro parágrafo trazia, que é a ideia de que tocamos com os pés as profundezas obscuras do abismo e com a fronte as altitudes fascinantes do céu no império glorioso dos espíritos. Então, entendendo essa questão dual que forma a sua natureza, nós podemos atingir o propósito, essa segunda parte do nosso parágrafo. E sobre isso, sobre esse objetivo final, esse propósito do porvir, Leon Denis diz o seguinte: desde então, está estreitamente associada à obra divina. Está madura para cumprir as missões destinadas às almas superiores, àquela hierarquia de espíritos que, a títulos diversos, governam e animam o cosmos. Pois essas almas são agentes de Deus na obra eterna da criação. Elas são os livros maravilhosos em que ele escreveu seus mais belos mistérios. São como as correntes que vão levar às terras do espaço as forças de radiação da obra infinita. Então, sobre isso, o que nós podemos compreender é uma espécie de modificação de paradigma, de estrutura de cosmovisão, a partir do momento que se entende a estrutura de funcionamento do cosmos não como os mandos e desmandos de uma autoridade antropomórfica, de um velho barbudo em cima de uma nuvem ou coisa do tipo, mas sim como um sofisticado sistema no qual o próprio indivíduo ou a própria comunidade de seres é responsável pela regência e pelo bom funcionamento do todo. Não é necessário que haja uma vontade externa aos próprios seres para que as coisas funcionem, para que as leis naturais sejam aplicadas. Porque, fruto de sua própria essência enquanto leis, enquanto princípios imutáveis, não é necessário que haja uma intervenção externa. Portanto, dessa forma, é como se cada ser, em sua esfera de ação, em sua pequenez, em seu próprio desenvolvimento e seus próprios limites, tornasse-se uma engrenagem, uma das ferramentas de manifestação desses princípios universais que regem todo o universo e também, obviamente, as nossas vidas. Nesse sentido, o propósito do ser seria progressivamente se expandir, se desenvolver e conseguir assumir, dadas suas responsabilidades, seu papel enquanto co-criador, enquanto regente da sua parcela universal, cumprindo com seus papéis e assumindo gradativamente maior responsabilidade sobre aqueles que, dados as suas ainda imperfeições, situam-se em posição ainda inferior no progresso da existência. Portanto, é como se gradativamente fôssemos assumindo certa responsabilidade pelo desenvolvimento de outros seres que se submetem a nós. Depois, ainda falando sobre essa questão, esse papel enquanto co-criador, ele diz que Deus conhece todas as almas que formou de seu pensamento e de seu amor. Ele sabe que grande partido tirará delas, mais tarde, para a realização de seus objetivos. Primeiro, ele as deixa percorrer lentamente o caminho sinuoso, escalar os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular, pouco a pouco, em si mesmas, os tesouros da paciência, de virtude e de saber, que se adquirem na escola do sofrimento. Depois, um dia, sensibilizadas pela chuva e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, elas saem da sombra dos tempos,
da obscuridade das vidas inumeráveis. E eis que... eu esqueci de colocar o restinho, mas a ideia aqui é mostrar como esse processo gradativo de desenvolvimento do ser acaba por ser o propósito e, ao mesmo tempo, o meio, o fim e o meio por si só. Porque não existe, até certo ponto, um propósito final e absoluto, seja atingir a plena perfeição e encontrar um momento de descanso, um paraíso, um Valhalla ou coisa do tipo. Porque a partir do momento que o ser se desenvolve nessa caminhada progressiva arrumando a perfeição, ele torna-se cada vez mais responsável. Porque devido à velha máxima que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, quanto mais consciência, mais sabedoria e mais potencial criador um ser acumula em si, mais responsável ele é por garantir o caminho e bom desenvolvimento, bom sucesso da jornada daqueles que ainda não atingiram o mesmo nível. Então, quanto maior, mais evoluído é o ser, mais trabalho ele tem, de certa forma. Que é um pouco diferente do que nós muitas vezes vemos em outras tradições religiosas. Porque a ideia não é atingir um certo nível de perfeição e atingir uma aposentadoria eterna, um fim da existência, mas sim, cada vez mais, assumir um papel de maior importância e maior relevância no grande trama dos astros, das estrelas. Cada vez mais assumindo uma responsabilidade maior sobre os seres e sobre os povos que ainda não atingiram o mesmo nível de consciência, de sapiência e de desenvolvimento. E nessa tônica, nós chegamos a esse terceiro ponto, que é a ideia da evolução. Porque somente compreendendo a evolução dessa alma, desse ser, é que se pode entender seu propósito final, seu papel de co-criador, dizendo que pouco a pouco a alma se eleva e, à medida que sobe, acumula-se nela uma soma sempre crescente de saber e de virtude. Sente-se mais estreitamente ligada a seus semelhantes, comunica-se mais intimamente com seu meio social e planetário. Elevando-se cada vez mais, ela logo se une por elos bem potentes às sociedades do espaço e, depois, ao próprio ser universal. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e liberdade, livre no limite em que lhe é assinalado pelas leis eternas. Ele se torna um arquiteto do próprio destino. Seu adiantamento é obra sua. Então, aqui a gente consegue entender um pouco desse processo em que quanto mais o ser se desenvolve, mais ele se compreende enquanto ser, mais ele se vê intimamente ligado ao seu meio social e planetário. Mais empatia e mais capacidade de reconhecer os sofrimentos e as dores do outro e de agir em nome e no bem delas, ele adquire. Mais responsável ele é pelo bom sucesso, pelo bom desenvolvimento das circunstâncias em que se encontra, mas também mais solidário e mais empático ele é para isso. Portanto, a sua capacidade de agir e a sua empatia caminham ao mesmo lado. Sua sensibilidade às dificuldades do outro são não necessariamente diretamente proporcionais à sua capacidade de ação, mas são ambos grandezas que caminham no mesmo sentido. Porque quanto mais o ser se desenvolve, mais se entende enquanto indivíduo, enquanto responsável por si e pela comunidade que o cerca, mais ele tem a capacidade de olhar para o outro e reconhecer nele, não um oponente, não um adversário, não um outro, mas sim como parte de si, como irmão da mesma natureza e pelos quais os objetivos finais e os propósitos absolutos são iguais. Para além disso, reconhece também enquanto, como mesmo Leon Denis diz, como arquiteto do próprio destino, enquanto responsável por criar as circunstâncias e as dimensões que lhe aguardam no porvir, mas também no momento presente, enquanto responsável pelas suas próprias ações, entendendo as determinações sociais e estruturais que nos cercam como ferramentas de desenvolvimento e potenciais de progressão
a partir disso, que se entende é uma esfera de uma dimensão mais ampla do ser, entendendo essa dimensão, essa natureza dual pela qual é formado, esse propósito final de solidariedade e de liberdade, esse processo gradativo de evolução, no qual pouco a pouco você vai reassumindo suas qualidades, se encontrando enquanto co-criador e desenvolvendo para aqueles que lhe cercam e também para si mesmo esse processo de desenvolvimento para poder materializar aquela máxima que ele diz no primeiro parágrafo, sua criação por amor e para amar. E é mais ou menos nesse tom que a gente encerra mais essa síntese do capítulo 9. Esse capítulo é particularmente poético e bonito, então eu recomendo a todo mundo que leia. O PDF do livro inteiro está aqui na descrição, é só acompanhar lá, preencher. E também tem o formulário para se inscrever no nosso estudo, que acontece todas as sextas-feiras, das 7h30 às 9h, onde a gente discute toda semana 2 capítulos. Aí a gente consegue fazer uma discussão um pouco maior, se aprofundando sobre alguns outros conceitos que ele trata, sobre o capítulo em seu aspecto integral. Quem tiver interesse é só se inscrever e participar. E até a próxima. A gente se vê no próximo capítulo. Tchau.